CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria de veículos pesados e comerciais. Eu converso com a Priscila Rocha. Ela é gerente de sustentabilidade e ESG da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Priscila, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, um prazer é todo meu estar aqui e olá também aos ouvintes e aos espectadores aqui que acompanharão a nossa conversa. Com certeza. Priscila, a gente sabe que muitas montadoras estão colocando no mercado um cardápio muito variado de opções para a gente conseguir fazer uma transição energética no setor de transportes. Você tem, por exemplo, veículos elétricos, híbridos, modelos a biometano, biodiesel mais avançado e até diesel verde. Quero te perguntar qual é a estratégia da Volkswagen para conseguir fazer essa transição de forma justa e ambientalmente correta. Ótimo, Rosana. Eu começaria trazendo um ingrediente que é essencial para tudo que a gente faz lá dentro da empresa, né? Que é o tom do topo. Então, nós temos um propósito muito claro de desenvolver soluções de transporte sustentável para todos. E, em vista disso, nós concebemos nossas metas, objetivos, recursos financeiros de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. O tom tem que estar alinhado, né, entre todos os níveis hierárquicos da companhia. E aí, claro, que a gente desdobra. Segundo ponto seria a ciência de dados. Então, antes de chegar lá no final no veículo, veja que tem toda uma jornada. A gente precisa ter dados concretos, críveis, auditáveis, uma visão de ciclo de vida da produção do veículo. Porque ele começa lá no berço, né, com extração de minério, depois tem todo um processamento, transporte, vai para a produção e aí sim a gente tem o veículo, o uso e depois talvez um descarte. Então, é uma visão, a jornada da descarbonização é essa visão. E o terceiro ponto vem na priorização do abatimento dessas emissões. Então, a gente tem fontes de emissão que são bem representativas nesta cadeia, e aí a estratégia vai priorizar essas fontes. Dentro da fábrica, a gente tem principalmente o uso de energéticos, alguns fósseis, onde determinam-se metas de abatimento também. Hoje, posso dizer aqui a você, a gente tem uma meta de redução de 50% de carbono entre 2032 e 2021. Nós já andamos metade dessa meta, 25 pontos, quase 25 pontos percentuais esse ano, com muita tecnologia, inovação, muito engajamento também. E aí a gente vai, obviamente, para os veículos, né? Para usar o nosso produto, ele depende, né, de uso de um combustível, de uma fonte de energia externa. E nesse sentido, a inovação, ela vem aí nos ajudar a priorizar todos esses tipos de tecnologia, bem como os locais onde a gente tem o business, né? Veja o Brasil, um país de 8 milhões de quilômetros quadrados, com essa abundância aí de capital natural. Não tem como a gente, obviamente, não trazer o biocombustível como uma solução incrível, que combinada com outros tipos de propulsão mecânica, a gente pode ter uma hibridização, ou mesmo um veículo elétrico que é produzido com uma energia bastante limpa aqui no Brasil, né? Hoje nós temos aí a produção de energia elétrica no próprio país com em torno de quase 90% de energia renovável. Na nossa fábrica, 100% vem de energia renovável certificada. Então, a gente tem aí tudo para ser, de fato, o país das soluções e as empresas aqui também acompanhar essa jornada nesse sentido. Eu te perguntei sobre esse portfólio variado de opções para a transição energética porque vocês têm um posicionamento claro com relação à eletrificação. E aí eu te pergunto, num país como o nosso, que é a meca da biomassa, né, que a gente pode produzir biocombustível em abundância, como é que vocês fazem exatamente para conciliar isso, adaptar essa visão global da Volkswagen para a situação brasileira? É isso mesmo, são soluções que se complementam, né? Então, nós temos aí um portfólio de veículos elétricos, o caminhão
o e-delivery, né, que foi produzido, aliás, concebido, né, toda a engenharia foi nossa aqui do Brasil, produzido aqui na nossa fábrica de Resende, com muito orgulho, e está aí nas ruas, é um sucesso o caminhão elétrico, né. Nós também trabalhamos com o biocombustível, nós temos caminhão aí trabalhando com B100, existem vários testes aí em andamento, com mais de 100 mil quilômetros rodados, então está indo super bem também. E é claro que a gente mescla essa tecnologia, a gente tem inclusive o protótipo utilizando as duas tecnologias. É claro que a gente conta com todas elas ou elas combinadas, porque o país nos permite ter essa diversidade aí de tecnologias, né? E além disso, cada cliente também tem alguma preferência, algum tipo de necessidade, e a gente está aqui de portas abertas sempre para ajudar. O objetivo é descarbonizar. Até então, porque não vamos existe juntos. uma bala de prata, né? Uma situação Exato, milagrosa exato. para você descarbonizar a economia. Cada situação é única e você vai ali lançando mão das várias opções que a gente tem. Gente, a Priscila citou agora o B100. O B100 é o diesel a 100%, é o biodiesel a 100%. Hoje a gente usa nos caminhões, né, no Brasil, o B15, que é uma mistura de 15% de biodiesel no diesel. B100 já seria totalmente biodiesel, né? Autossuficiente, ele conseguiria, por exemplo, fazer um caminhão desses de grande porte rodar tranquilamente. Exatamente. Inclusive, a gente tem várias parcerias com os próprios produtores, né, do biodiesel. Nada melhor do que você ter ali sua plantação de soja e trazer essa soja lá direto para o tanque do caminhão e tá ali com combustível prontinho para ser usado. Né? Voltando para o caminhão elétrico, a gente sabe que a falta de postos de recarga é um desafio no Brasil. Qual é o papel da Volkswagen na construção desse ecossistema, sem o qual a gente não vai ver ônibus e caminhões elétricos rodando aí Brasil afora, né? É por aí mesmo. Mas é um desafio que a gente tem trabalhado em parcerias, em grandes grupos também. Eu vou trazer um exemplo muito legal aqui para você, Rosana, de um projeto que nós lançamos na COP30, juntamente com mais 8 ONGs internacionais e aqui do nosso país também, que é o chamado Edutra. O Edutra é um projeto que visa garantir pelo menos 1.000 viagens de veículos pesados, de caminhões, né, de carga na rodovia Dutra. Esse trecho São Paulo-Rio, Rio-São Paulo. E esse projeto, ele trouxe todos esses entes da cadeia, né, desde o suprimento da matéria-prima, a montadora, está trazendo também o fornecedor de carregador de baterias, o frotista, a ponta dessa cadeia toda, né, o lojista que precisa carregar, o centro de distribuição, enfim. A concessionária, as duas concessionárias também da rodovia, para que juntos a gente pense no ecossistema para avançar nesse tipo de corredor. É uma iniciativa que vem decorrente de já algumas implementações e sucessos internacionais de corredores. Esse seria o 12º aí nesse projeto. E a ideia é justamente a gente criar alavancas que tragam, de fato, os caminhões elétricos e promovam o fornecimento de energia. Então, a gente está trazendo o financeiro, o business e o governo, né? Sem esses 3 entes juntos, essa roda aí não gira de jeito nenhum. Com certeza, é uma agenda de responsabilidade compartilhada. Agora, a questão das baterias, né, esse passivo ambiental e de outros materiais ali que podem ser danosos ao meio ambiente se descartados de forma incorreta. O que é que vocês estão fazendo nesse sentido? Com certeza a gente tem uma gestão muito forte das nossas baterias. Isso a gente já vem da própria bateria existente em qualquer veículo, né, automotivo. E com a bateria maior não seria diferente. Nós temos parcerias já tanto com o fornecedor da bateria quanto com empresas que fazem o tratamento ambientalmente adequado. Mas antes de chegar lá, a ideia é que haja uma segunda vida, né? E hoje a bateria já pode ser usada, mesmo depois de perda de densidade energética, ela pode ser usada de repente para banco de capacitor ou como uma fonte suplementar de energia antes ainda de ser mandada para reciclagem, onde retira-se as partes que são de fato destinadas a plástico, metal, e o que sobra, claro, aí
ainda vai para coprocessamento, uma cogeração de energia. Esticar ao máximo o tempo de vida útil. Máximo, exato. E temos projetos, vários estudos, inclusive com o FINEP, para avaliar a reconstituição dessa bateria de forma a gerar mais valor para que ela volte ao sistema com o mesmo valor que ela tinha antes. Isso é um desafio grande, né? Essa é a pergunta não diria nem de $1 milhão, é de talvez 1 trilhão, mas para o mundo inteiro, quando você para pensar, mas esse é o caminho, né? A gente tem que promover mais valor para que esse material continue no sistema por mais tempo. É isso aí. Priscila, a gente sabe que o Brasil está buscando a sua renovação da frota, né? Porque ela é praticamente toda movida a diesel, Sim. que é um combustível poluente. A gente tem essa dependência, inclusive, da alta do petróleo e da questão geopolítica, porque 25% do diesel que nós consumimos vem de fora. Então, a gente precisa, de fato, criar alternativas para diminuir essa dependência do diesel e, ao mesmo tempo, descarbonizar a economia. E eu fiquei pasma quando soube que a idade média dos veículos pesados no Brasil é de 16 anos, mas tem 500 mil de veículos pesados circulando pelas rodovias brasileiras com mais de 25 anos de idade. São altamente ineficientes, muito poluentes. E aí eu te pergunto, o caminhão elétrico, que seria uma solução para esse caso, né? Para muitos desses casos, fecha a conta no Brasil ou ainda vai depender de incentivos, de escala, de infraestrutura para, de fato, conseguir ali mitigar essa questão do diesel? Dependendo do uso, de fato, fecha. Você tem percursos já pré-determinados, com bastante previsibilidade, porque o custo de operação dele é muito baixo, né? Você pode ver que o elétrico conquistou o setor de viagens de aplicativo aí, né? Sim. Porque o custo de operação dele realmente é muito baixo, ele não vai para oficina mecânica. É claro, pode ter algum outro problema, mas ele não vai precisar dessa manutenção contínua. Então, o custo de operação nesses trechos, principalmente os previsíveis, para ônibus, por exemplo, você tem um começo, meio, fim. Sim, a conta fecha assim e cada vez melhor, né? Então, se mostrando aí uma forma viável. E nas cidades, além da descarbonização, a gente fala também da redução da emissão de poluentes atmosféricos. Né? Você fala de material particulado, aquela fuligem fina que penetra nos pulmões, né? Causa uma série de questões respiratórias. NOx, né? O próprio COV também, que reagindo aí na atmosfera pode formar ozônio troposférico. Então, o benefício é muito evidente. Não, né? só somente para a descarbonização, né, dos gases de efeito estufa, mas para a saúde pública. Sim, exatamente. E aí você mencionou no começo da nossa conversa o biodiesel 100%, B100, né, que ele consegue uma redução de até 90% nas emissões de CO2. Exatamente. Esse pode ser, de fato, um grande atalho para a descarbonização a curto prazo do setor, fazendo com que a gente possa também diminuir um pouco essa dependência do diesel, né, Priscila? E aí, como eu disse, os testes mostram que o uso está indo super bem, né? Hoje a gente tem caminhões preparados, a gente vende, inclusive, caminhão para esse fim, porque ele parte do princípio de utilizar uma matéria-prima totalmente renovável, né? É o carbono renovável, né? É o carbono que saiu lá do fundo da Terra, e que ao invés de deixá-lo lá, a gente está colocando ele aqui na atmosfera e trazendo mais carbono. Esse é o renovável, tem todo um ciclo de carbono aí bastante importante, inclusive, para a nossa vida. Então, totalmente a gente acredita, e também considerando nosso país, como eu disse, que é um país de um capital natural abundante e estratégico também, não só para o Brasil, mas como para o mundo também. Com certeza, eu estava lendo que hoje biocombustível virou a menina dos olhos de muitos países, né? Indonésia, Estados Unidos, Índia, imagina, a Índia permitiu que os carros se tornassem flex e aí pudessem ser abastecidos com etanol, então é uma febre mundial. Esse é um setor majoritariamente masculino, né? Tradicionalmente é masculino. Sim. Embora a gente esteja aqui diante da alta liderança, é uma mulher. Mas como é que está essa questão da diversidade, inclusão, essa questão da paridade de gênero, por exemplo, na Volkswagen? No chão de fábrica, você já nota uma presença maior das mulheres ou não? Já noto. E essa é uma jornada
apaixonante, diria, e muito satisfatória aqui na Volkswagen Caminhões e Ônibus. Como você disse, né, Rosana, é uma empresa de um setor majoritariamente masculino há anos. Então, para mudarmos, né, essa trajetória de tantos homens ali que começaram com a empresa, a gente trabalha em medidas estruturais, estruturantes, ações afirmativas, intencionais. E sim, vemos uma alteração aí no quadro frequente, né, em relação às porcentagens. Nós temos metas de mulheres na liderança até 2029, que também faz parte da remuneração variável de executivos, né? Então, às vezes eu vejo algumas comparações, inclusive, mas esse número está muito alto, está muito baixo. Mas, poxa, em 4 anos a gente praticamente dobrou o número de mulheres na liderança, né? Então, para a gente chegar em 2029 com 30%, claro que ainda tem uma jornada grande, mas sim com essas ações afirmativas e é aquela velha história, né, da ex-VP de inclusão de um streaming aí de TV, é chamar para festa, né, e também chamar para dançar. Então, a diversidade e a inclusão é isso. Então, a gente tem as medidas estruturais, estruturantes, para que essa mulher, de fato, queira ficar. Que escolha a Volkswagen Caminhões e Ônibus ao invés de uma outra empresa que pareça mais woman-friendly, né? Se a gente possa chamar, porque também é woman-friendly lá. Eu me lembro disso, era um jargão, assim, um ditado importante sobre diversidade, né? Que diversidade é chamar para festa, mas mais que isso, chamar para dançar sem a pessoa ser notada. Exatamente. Né? Algo nesse sentido, né? Exatamente. Não sei se é exatamente assim, mas é isso. Agora, Priscila, quando a gente pensa em eletrificação, a gente, de cara, se depara com o desafio que é o da redução dos empregos. Por outro lado, da necessidade que o setor tem de qualificar os seus profissionais. Até porque hoje o transporte de carga, por exemplo, está vivendo uma crise de talentos. Né? A mão de obra está envelhecendo, a idade média dos motoristas e motoristas é de 45 anos. Mais de 40% do setor tem profissionais com mais de 55 anos e as novas gerações não se sentem atraídas, porque é uma profissão arriscada, às vezes mal remunerada. Como é que vocês podem contribuir para buscar essa qualificação do profissional, valorização do profissional, para que o impacto sobre a profissão seja mitigado? Isso a gente com certeza se preocupa e trata em diversos caminhos, desde chamar universidades, estudantes para conhecer, para que eles conheçam a fábrica e toda a nossa gestão de fato, né, e perspectiva de carreira. A gente tem programas também com áreas em vulnerabilidade social, né, para geração de emprego e renda. Então, lá na região de Resende, a gente tem um projeto bem importante de capacitação de pessoas em cursos de montador, por exemplo. E é um curso que está sendo bastante frequentado também por mulheres, inclusive, na região, e mostrando que tem um valor muito grande a profissão. E, além disso, criando novas capacitações e novas posições também. Nós desenvolvemos aí um curso com a Universidade Federal de Santa Catarina, um curso de veículos elétricos, autônomos e conectados. Era uma pós-graduação que não existia e foi desenvolvida pela Volkswagen Caminhões e Ônibus em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina, justamente também para aumentar os skills, né, as competências nessa área de eletrificação. Né? E como eu citei até um projeto que eu sou fã de carteirinha, é esse projeto Elas no Volante, que a gente tem aqui com a Lutz Group, em que mulheres são capacitadas a dirigir veículos elétricos, e nós temos um bem parecido no México, inclusive, onde a gente tem planta, que são Mulheres Transformando, que é outro projeto lindo de capacitação de mulheres. Então, de fato, essa é uma área que é um dos nossos focos também, de desenvolver capacidades na sociedade. A gente nota também que grandes embarcadores, que são aquelas grandes empresas que contratam o frete, já estão exigindo das transportadoras uma série de requisitos ESG, inventário de carbono, metas claras, muita transparência na divulgação desses dados, né? A gente está de fato observando assim uma mudança no perfil da demanda pelos veículos, essa preocupação mesmo com os pilares da agenda ESG. Só que os pequenos transportadores não têm robustez para acompanhar esse nível de exigência. E eles precisam estar na mesma página dos grandes embarcadores. Nesse caso, vocês oferecem modelos de financiamento, soluções
para tentar viabilizar essa transição e que todos possam ter acesso, ou somente aquelas grandes transportadoras e embarcadores que vão fazer essa transição? Com certeza o pequeno, né, ou mesmo o médio, que hoje se depara com critérios cada vez mais específicos, né, ele precisa ser ajudado, claro. Né? A gente não pode simplesmente passar a conta na cadeia e achar que ela vai ser administrada da mesma forma de jeito nenhum. Então, uma das medidas que a Volkswagen Caminhões e Ônibus tomou foi justamente criar o seu próprio banco. Né? A gente tem o Traton Financial Services aqui no Brasil, com foco numa carteira, né, de caminhões e ônibus. Ele teve a licença do Bacen em meados do ano passado, mais ou menos, acho que já daqui a pouco completa um ano. E nesse sentido, com um capital mais acessível, a gente consegue trabalhar com um range maior aí de crédito. E não somente isso, né? A gente busca também as soluções externas, como, por exemplo, os financiamentos que o próprio governo coloca. O Move Brasil, por exemplo, né? Que disponibilizou 10 bilhões de dólares, ou de reais, agora não sei exatamente. Para, acho que 10 bilhões de reais, né? Reais, para os caminhoneiros, cooperativas, empresas, mas 5 bilhões já foram destinados ao crédito. Só que a gente precisa, de acordo com os analistas, chegar a 30 bilhões de reais para renovar. Por isso, nossa defesa de que um programa como esse seja mais perene, né? Para que a gente tire esses 500 mil caminhões aí com mais de 20 anos das ruas, para que a gente auxilie o pequeno frotista também a modernizar a sua frota. A gente tem que trabalhar de novo, né? Sempre governo, setor financeiro e o business juntos. Sim. Senão fica difícil todo mundo acompanhar a jornada. Você tem notado, Priscila, que o perfil do cliente está mais focado agora na questão das emissões, a preocupação com a emergência climática, em contribuir de alguma forma para isso ou não? Ele ainda está mais preso à questão mesmo do custo? Tenho notado sim, né? E a gente tem diversas formas de impulsionar esse pensamento que vem desde uma consciência maior das novas gerações, uma exigência de um investidor que que avalia o seu risco climático, porque ele sabe que com o aquecimento global, mais eventos extremos, mais prejuízo eu posso ter. E, claro, com acesso às tecnologias, né? Veja, a gente tem acesso aos veículos elétricos hoje, né, com maior facilidade. Então, com tudo isso chegando mais próximo à sociedade, a gente, de fato, vê essa mudança de comportamento tão necessária, né? E as novas gerações, então, acho que é muito perceptível. Eles chegam a dizer que não querem nem mais ter carro, né? Que querem dividir o aplicativo, né? Dividir a casa de aluguel de final de semana. E é um mundo que está mudando bastante e precisa mudar, né? O mundo é finito, os recursos naturais são finitos. Então, se a gente não pensar de forma circular, né? E pensar em descarbonização, o que vai ser aqui das próximas gerações, né? E então, o setor de transportes, a gente sabe que é muito intensivo em carbono, né? No Brasil, é o motor da economia brasileira, é a espinha dorsal, é o que faz a economia continuar girando, mas, ao mesmo tempo, carrega essa responsabilidade muito grande, porque é responsável por pelo menos 9%, 11% das emissões de carbono. Então, vocês têm na mão, de fato, esse peso, né? Esse fardo que vocês carregam de tentar solucionar ao máximo essa questão, não? Isso a gente tem plena certeza, por isso que no nosso propósito a gente deixa muito claro que é desenvolver soluções de transporte sustentável para todos, né? Sabendo das nossas emissões, inventariadas, certificadas e trabalhadas internamente em todo o planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo para que a gente consiga descarbonizar cada vez mais. E quando o cliente bater na porta, tá por aqui, só escolher o que é melhor para você de acordo com as suas necessidades, sem dúvida nenhuma. Agora, é um caminho, uma jornada corajosa, né? Mas que vocês estão empreendendo porque, de fato, acreditam nesse propósito ESG. E é um caminho sem volta, né, Rosana? Se a gente for analisar estrategicamente, até do ponto de vista de business,
Se o meu business não se tornar cada vez mais descarbonizado e circular, a competitividade fica bastante ameaçada, porque esse é o caminho que todas as montadoras estão seguindo, de fato. Então, uma está correndo um pouco mais à frente, a outra um pouco mais atrás. A gente ainda depende de equacionar certas contas que precisam fechar, um pouco mais de infraestrutura, mas isso vai ser equacionado. E aí, quem não se desenvolveu vai ficar para trás. Então, é uma questão de sustentabilidade do meio ambiente, das pessoas, mas também de negócio. Priscila, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você, mas o tempo urge, como dizer minha amiga, ruge. Quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui no CBN Sustentabilidade, já te convidar para uma próxima oportunidade e mandar um beijo para sua mãe querida, que encomendou esse beijo no início da entrevista. Como é que ela chama? Ruth. Dona Ruth, um beijo. Adorei a entrevista com a sua filha. Ai, obrigada, Rosana. Obrigada a todos vocês. Parabéns pelo belo trabalho que vocês têm feito aqui na CBN. Eu que te agradeço. Gente, eu conversei com a Priscila Rocha, gerente de sustentabilidade da Volkswagen. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca, Isabel Gomes e o Bruno Carvalho. E na edição, Rafael Furugem e o Luiz Fugliage. Um beijo para você, até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.